Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao Projeto Iniciação, que todo sábado nós realizamos, né? A partir das 20h40, né? E estamos aqui novamente para seguir o nosso caminho, né? Do Projeto Iniciação. Sempre lembrando que cada pessoa tem um projeto de vida, né? Cada pessoa tem um projeto ou vários projetos de vida, né? Social, cultural, etc. Mas, na verdade, o maior projeto que a pessoa tem na sua vida e que a maioria das pessoas não percebe isso, né? A maioria da humanidade não percebe isso, né? É o projeto iniciação. O autoconhecimento, a autorrealização, o conhecer a si mesmo, né? Então, justamente, é por isso que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base desse encontro são duas bases fundamentais, no nosso caso, né? A doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação, né, a desenvolver esse projeto de iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários, ou Era de Maitreya também, né? Então, isso aí é muito importante, esses fatos que nós estamos revelando, né? Devemos dizer que este momento é muito importante, né? Para todos nós, né? E as pessoas podem perguntar como que eu vou seguir o caminho da iniciação. Então, a pessoa pode escolher uma escola iniciática, né? E nós sugerimos que oferecemos, né? Que ela escolha a Sociedade Brasileira de Eubiose. Como, então, fazer o curso na Sociedade Brasileira de Eubiose? É muito simples. É só entrar no Google, lá no busca do Google, digitar Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer lá uma lista de todos os departamentos que constam existentes no Brasil. Ela, então, entra em contato com um dos departamentos e faz a sua inscrição para fazer o curso peregrino, né? E muitos departamentos já começou esse grupo, né? Mas eu acho que ainda dá tempo, né? Estamos aí fim de abril, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. É só entrar em contato. O site tem lá o endereço do departamento, tem o telefone, tem o e-mail, todas as informações necessárias, né? Ou então, pode entrar diretamente no site, pelo link da Eubiose, que é www.eubiose.org.br. É evidente que a pessoa deve... O grau inicial que a ser feito pelos pretendentes é o grau peregrino, é o primeiro grau peregrino, portal de entrada na SBE, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Depois é feito mais 4 graus, perfazendo 5 graus, e fazendo esses 5 graus, né, o discípulo tem a oportunidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, é isso? Ele passa para o que nós denominamos série interna, é isso? E pode ler as revelações do nosso Augusto Mestre, o professor Henrique José de Souza, participar de ritualísticas, participar de reuniões, de eventos, tudo que estiver disponível de atividade dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, essa aí é uma indicação que nós damos, né? Agora, nós somente dizemos o seguinte, que na escolha de uma escola iniciática, é isso, digna desse nome, deve ser lembrado que essa escola deve seguir rigidamente os padrões da ciência iniciática das idades. É o caso da eubiose. Então, está aí o convite para todos aqueles que quiserem
participar. Né? Eu tenho que fazer isso aqui, essa divulgação do livro Aurora dos Deuses do Braço de Ouro, que eu lancei, né, há algum tempo. Né? Esse pode ser adquirido através do CEP, né? O CEP é Conselho de Estudos e Publicações da Eubiose, CEP, Conselho de Estudos e Publicações. Pode ser mas um e-mail, né? CEP, né? CEP, cep@eubiose.com.br. Pronto, já a pessoa vai receber pelo correio. Né? Ou então, se a pessoa estiver em São Paulo ou fora de São Paulo, ela pode entrar em contato com o departamento Mooca, em São Paulo, né? Rua Conde Prates, 988, Cambuci, às quintas-feiras, às 10 horas, das 10 às 16 horas, com o senhor José Aparecido. Ou outro dia da semana que for necessário, né? Porque nós estamos retornando às nossas atividades presenciais. Né? O telefone é 2021-7290. Inclusive, há a possibilidade de se enviar por correio também, através do departamento, por correio nós enviamos para as pessoas interessadas. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar os nossos estudos. Né? Hoje, o nosso estudo relativamente à doutrina secreta está relacionado justamente com a instância de Dizian 5, a instância de Dizian número 5. Sempre lembrando para quem está assistindo pela primeira vez, né, que justamente a instância de Dizian são pergaminhos antigos de origem tibetana, citados por Helena Petrovna Blavatsky no livro A Doutrina Secreta. Então, é uma coletânea de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos. Né? E as instâncias de Dizian são manuscritos arcaicos, escritos em folhas resistentes ao tempo, né? E estão também colecionadas nos mundos internos, onde? No Tibete. E HPB, Helena Petrovna Blavatsky, esteve nos mundos internos e nos trouxe lá. Pessoalmente, ela constatou a existência dessas instâncias de Dizian e depois os mestres a utilizaram como veículo para a transmissão desses conhecimentos. Então, nós vamos aqui analisar, nós estamos seguindo as instâncias de Dizian, nós vamos analisar aqui a instância número 5, quinta instância, relacionado à cosmogênese. A cosmogênese, então, tem 7 instâncias. A antropogênese, na doutrina secreta, tem 12 instâncias. Então, nós vamos agora analisar a quinta instância, 5, a quinta instância, número 5, relacionada à cosmogênese da doutrina secreta. O nome dessa instância é Fohat, o filho das hierarquias centenárias. Veja bem. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão da sabedoria, produzem, por sua vez, o torvelinho de fogo com os seus sagrados alentos de circulação giratória. Eles fazem de Fohat o mensageiro de sua vontade. Então, o Fohat realmente é uma energia cósmica, divina, tem uma característica feminina de criação, de magia. Né? Então, justamente os 7 primordiais, né, os 7 primeiros sopros que chamamos do dragão da sabedoria, produzem através de Fohat, né, o que nós vamos observar. O Dizian se converte em Fohat, o veloz filho dos filhos divinos, cujos filhos são os Lípicas e leva mensagens circulares. Fohat é o corcel, é o cavaleiro, é o pensamento, é uma energia cósmica, fantástica. Né? Ele atravessa como o raio as nuvens de fogo, dá 3 de 5, 7 passos através das regiões superiores e das 7 inferiores. Eleva a voz e chama as chispas inumeráveis e as reúne em forma de átomos. Assim diz, estou me relatando, conforme a HPB, justamente o escrito dado nas instâncias de Dizian número 5. Né? Ele é o Fohat, né? Ele é o seu condutor, o espírito que as guia. Quando começa a sua obra, separa as chispas do reino inferior, as quais flutuam e estremecem felizes em suas radiantes moradas, nuvens gasosas, e formam com elas os germes das rodas. Coloca-as nas 6 direções do espaço e uma no centro, a roda central. Assim diz a quinta instância. Fohat traça espirais para reunir
a sexta, a sétima, a coroa. Um exército dos filhos da luz se situa em cada um dos ângulos e os lípicas se colocam na roda central. Veja bem, as hierarquias se colocam justamente nas posições efetuando o poder criador, né? E eles dizem, esses seres, isto é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo, depois o divino Arupa, o universo informe do pensamento, se reflete no mundo intelectual, da forma primitiva. A primeira veste de Anupadaka. Anupadaka é justamente referindo-se aos mundos superiores. Fohat dá 5 passos e constrói uma roda alada em cada ângulo do quadrado para os 4 santíssimos e suas hostes. Isso tudo está na instância de Dizian. Número 5. Hein? Os lípicas circunscrevem o triângulo. O primeiro, o cubo. O segundo, e o pentáculo dentro do ovo. Este é o chamado anel não se passa. Para os que descem, sobe durante o kalpa. Estão marchando para o grande dia do ser conosco. Esse é o grande dia que a HPB diz, do ser conosco. Estar junto com a divindade. Né? Assim foram formados os Arupa e os Rupa. Quer dizer, Arupa, aqueles que não têm uma forma definida, né? Formal, objetiva, e os Rupa, que têm uma forma definida, formal. Né? Mundo informe, mundo da forma. Da luz única, 7 luzes. De cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. As rodas vigiam o anel. Então, aí vem essa descrição deste instância de Jian 5, né? Mostra justamente a descida, a ação de Fohat na criação de todas essas hierarquias, de todas as estruturas, né? Inclusive do centenário, né? Nosso centenário no mundo objetivo. Aí vem os comentários, né? Os comentários gerados por HPB para trazer esses conhecimentos, que são dados de forma bastante misteriosa, né? Bastante envolta de muito mistério, de forma bastante enigmática, né? Para uma forma objetiva. Isso considerando o século XIX, para o século XIX, e, evidentemente, para o século XX e século XXI. Então, os comentários da HPB se referem sobre esta quinta instância, se mostram da seguinte maneira. As hostes dos filhos da luz, nascidos da mente do primeiro raio manifestado do todo desconhecido, constituem a raiz mesma do homem espiritual. Veja só. Veja só. Ela diz que as hostes dos filhos da luz, desse todo desconhecido, constitui a raiz do homem espiritual. Diz a doutrina secreta que, para chegar a converter-se um Deus divino e plenamente consciente, as inteligências espirituais primárias têm que passar pelo estado humano, mortais que habitam qualquer mundo para adquirir o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Então, essa é a importância do estágio humano o estágio humano de evolução. Né? Sempre nós dizemos, né? Nós não somos seres humanos. Se eu falar isso na mídia, de maneira geral, ou na rádio, no jornal, né? Dizer que nós não somos seres humanos, todos vão dizer que eu sou doido, sou louco. Não, mas isso aí é um princípio da doutrina secreta, um princípio da ciência iniciática das idades. A explicação é a seguinte: nós não somos seres humanos, mas estamos passando pela experiência humana. Essa é a questão. Não somos seres humanos, mas estamos passando pela experiência humana. E é justamente a experiência humana que dá a possibilidade de fazer justamente a união do que está em cima com o que está embaixo, através da inteligência, através da tríade superior. A união do quaternário com a tríade superior. Então, isso é muito importante, essa questão. Então, na verdade, o homem é o fiel da balança, né? O ser humano, nesse processo evolutivo, é o fiel da balança. É isso? E tanto que, quando o indivíduo torna-se um adepto, ele torna-se um ser super-humano. Veja bem, repetindo, quando o ser torna-se adepto, ou seja, ele faz a harmonização da tríade com o quaternário que ele está embaixo, ele faz essa harmonização, então ele torna-se um adepto. Ele deixa de ser um ser humano, simplesmente. Ele passou pela experiência humana e torna-se um ser super-humano. Né? Diz, então aqui, a humanidade atual
passou o ponto médio da quarta raça raiz da quarta ronda, Atlântida, né? O ponto de equilíbrio, Atlântida era o ponto de equilíbrio, o fiel da balança. E agora cada entidade deve conquistar por esforço próprio o direito de converter-se em divindade. O fiel da balança é o ponto baixo, né? Justamente a Atlântida, onde houve o desenvolvimento da parte mental inferior, né? Mental concreto plenamente no ser, e agora nós estamos na quinta raça-mãe, desenvolvendo justamente a potencialidade da tríade superior. E isso realmente nos caminha para fazer uma trajetória em direção da divindade, né? Através de um lampejo de intuição, um grande autor chamado Hegel, da filosofia, disse: o inconsciente desenvolve o universo unicamente com a esperança de alcançar consciência clara de si mesmo. Veja bem, Hegel, né, um grande filósofo, né, da ciência acadêmica, né, então ele diz que o inconsciente desenvolve essa consciência interna dentro para alcançar uma consciência de si mesmo. Hegel fala isso. Quer dizer, Hegel ele se refere ao princípio do conhece a ti mesmo, né? Escrito lá no tempo de Apolo, né? Na antiguidade grega, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, esse conhecimento da antiguidade se reflete na ciência acadêmica através de mentes esclarecidas que possam captar justamente esse conhecimento fundamental superior, né? O alento se converteu em pedra, esta em planta, a planta em animal, este em homem, o homem no espírito e o espírito num Deus. É uma fase quase cabalística. Então, justamente, a consciência da mônada, ou seja, a projeção da consciência monádica que está no primeiro trono, vinda para o mundo objetivo, necessariamente ela tem que passar pela experiência mineral, a mais densa, depois pela experiência vegetal, depois animal, depois hominal e depois, atingindo o estágio de adeptado, tornar-se um ser super-humano, depois subdivino, depois divino, e voltar ao seu ponto de origem, que Jesus, através da parábola do filho do pródigo, ele diz: a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Veja bem o mecanismo. Eu somente quero dizer o seguinte: este processo é um processo que existe no nosso universo. Veja bem, o nosso universo. Qual é o nosso universo? O nosso sistema solar. Então, no nosso sistema solar, a mônada desce ao mais baixo nível, ao mais alto nível de densidade, que é o mineral. Mas isso é uma faixa evolutiva da mônada, é um processo evolutivo da mônada nesse setor evolutivo. Né? Por quê? Por que isso? Porque no universo existem setores, dimensões no universo muito mais densas do que o mineral. A gente sabe, a ciência acadêmica já sabe disso. E a ciência iniciada das idades ensina isso desde os primórdios. Né? Existem sistemas, existem situações no universo cuja densidade é extremamente elevada. E hoje a ciência acadêmica já detectou os buracos negros, né? Em que justamente a densidade é elevadíssima. Né? E tanto que a luz se contrai de tal forma, né, que a ciência até diz, é tão denso, que eles dão um exemplo, que a luz ela assume a forma líquida. Olha, realmente uma loucura pensar isso. Né? A luz líquida, dá para imaginar isso? Mas isso a ciência afirma. Quando entra-se um buraco negro, a luz se condensa de tal forma que ela atinge a forma líquida. Então, é claro que no universo existem situações de muito mais densidade do que nós temos no mundo mineral. Mas, no nosso sistema evolutivo, o sistema solar, o que corresponde à evolução da nossa mônada é justamente descer ao plano mais denso do nosso sistema evolutivo, que é o mineral. Esse é o mais denso do nosso mineral. Né? E voltar novamente para o mais tênue, mais sublime, que é justamente o primeiro trono, né? A casa do Pai, né? O primeiro trono. Né? Então, os nascidos da mente foram todos homens, qualquer que tenha sido a sua forma e aspecto nos outros mundos e em manuântaras precedentes.
É isso? Então, está aí. Ou seja, necessariamente a evolução humana, né, como se diz, essa linha de evolução, porque existem vários caminhos de evolução no universo. A evolução humana não é a única, não é a única. Quem se aprofundar no conhecimento iniciático vai ver que existem muitas linhas evolutivas. A nossa linha é uma linha específica, a linha humana, né? Mas é claro que, através de vários manuantras que vão acontecendo, essa linhagem humana vai se projetando e se transformando num ser superior, num ser super-humano. O vento flamígero circular é o pó cósmico incandescente que segue magneticamente o pensamento diretor das forças criadoras. Cada átomo do universo possui em si a potência da própria consciência. É o universo em miniatura. É um átomo e um anjo. Isso é importantíssimo, esse conhecimento. Veja, cada átomo do universo possui em si mesmo a potência da própria consciência divina. Isso é importante no entendimento da cosmogênese, da antropogênese. Ou seja, a divindade desce, ela se projeta do imanifestado para o manifestado. Ela se multiplica, mas não se divide. Olha que coisa esquisita para nós, né, em termos de matemática. Ela se multiplica, mas não se divide. Ou seja, da unidade, ela forma diversidade. E no nosso mundo é uma quantidade, é uma diversidade de coisas, né? De átomos, de moléculas, de seres, de animais, de pedras, de tudo, de fenômenos da natureza. É uma diversidade imensa de coisas, mas a unidade permanece íntegra. Ou seja, cada partícula desse universo, por menor que seja, tem a divindade em si, o Deus interno, ou seja, o eterno. O eterno está dentro dele. É por isso que a gente vê uma linguagem bastante difundida na mídia, né, e nos livros, né, dizendo o seguinte: somos todos um. Somos todos um. Isso que nós imaginamos que somos diversos seres é ilusão, é maia. É isso? Então não existe não existe um A, o B, o C, o D, infinitos seres. Não existe um ser só. Um ser. Que maiavicamente, nós pensamos que somos muitos, estamos divididos, mas não estamos divididos. É por isso que Jesus, veja, é aí que a gente entende a noção de Jesus quando ele diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, vós sois deuses, ele falou. Ora, ama teu Deus, entenda o teu Deus interno como a ti mesmo, porque o teu próximo não é diferente de você. Isso é importante na iniciação. O meu próximo não é diferente de mim, sou eu mesmo que estou ali. Fazemos a mesma coisa, não é isso? Então, nós temos aqui no mundo 7 bilhões de pessoas, são 7 bilhões de seres, não, é um ser só que está expresso numa diversidade, mas constitui uma só consciência, que momentaneamente está diversificada, mas futuramente, através da evolução, deve voltar novamente à sua condição da unidade. Por isso que a gente entende o significado do ensinamento de Jesus o Cristo, né? E que é o ensinamento de todos os grandes mestres, né? O amor cósmico, não é isso? O amor e o perdão. Então, quando a gente perdoa alguém, nós estamos perdoando a nós mesmos. Veja bem, quando nós amamos o outro, nós amamos a nós mesmos. Jesus inverte, diz que nós devemos amar a nós mesmos para amar o outro. Então, não tem diferença entre eu e o outro. Não existe diferença entre eu e o outro. O que acontece com o outro diz a mim também. Tudo que acontece com qualquer irmão nosso, em qualquer ponto do planeta Terra, diz respeito a nós, seres humanos. Nós estamos envolvidos nesse aspecto histórico. Isso é indissolúvel, não há como dissolver isso. Estamos todos unidos, fazemos parte de um processo evolutivo. E por isso que cada vez que um homem, cada vez que uma mulher, cada vez que um ser humano atinge um estado de evolução proeminente, diversificado, elevado dentro da humanidade, isso significa que a humanidade se eleva um pouco mais no seu caminho evolutivo. Isso é muito importante. Então, trabalhar por nós mesmos, olha que importante.
Trabalhar pela nossa evolução espiritual, pelo nosso autoconhecimento, pela nossa iluminação, é trabalhar pela humanidade. Pela humanidade. E o nosso mestre fala, inclusive, do Brasil, né? do povo brasileiro. Né? Trabalhar pelo Brasil é trabalhar pela humanidade. Trabalhar a favor do Brasil é trabalhar pela humanidade, porque o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização, patrimônio da ordem do Cristo. Isso nós devemos ter isso sempre na nossa cabeça a esse respeito, desses ensinamentos, e ver a nossa responsabilidade como brasileiros diante de todo esse momento evolutivo. Né? Forrati tem dois aspectos, um no mundo manifestado e outro no mundo fenomenal e cósmico. Neste é o poder elétrico vital oculto sob a vontade do Logos Criador, que une e relaciona as formas, dando-lhes o primeiro impulso e com o tempo se conversa em lei. No mundo manifestado, Forrati é o poder criador potencial, em virtude de cuja ação o número de todos os fenômenos futuros se divide para emitir o raio criador. Quando o Filho Divino brota, Forrati se converte na força propulsora, no poder ativo, que faz que o um se converta em dois e em três. O desejo é o princípio da criação. Então, veja bem, o Forrati é o poder criador do universo, né? Potencial. Então, em virtude de cuja ação o número e de todos os fenômenos se divide para emitir um raio criador. Isso é muito importante, né? Quando o Filho Divino brota, Forrati se converte na força propulsora, olha o que está escrito, né? No poder ativo, né? Que faz que o um se converta em dois e em três. O desejo é o princípio da criação. Forrati está intimamente relacionado com a vida una. O desconhecido emana a totalidade infinita, o manifestado, ou a deidade manvantárica, periódica, ou a mente universal, que, separada de sua fonte original, é o demiurgo ou logos criador. Atua sobre a substância manifestada, o elemento único, diferenciando-se em vários centros de energia e movimentando a lei da evolução cósmica em obediência à ideação da mente universal. Traz à existência todos os estados do ser no sistema solar manifestado, o qual se compõe os 7 princípios. Então, o nosso universo é o nosso sistema solar. Forrati une as energias cósmicas dos planos visíveis e invisíveis. No plano terrestre, a força magnética. Metafisicamente, é o verbo feito carne, a energia solar, o fluido elétrico, a alma animal da natureza. A eletricidade é atômica e, portanto, material, embora não exposta ainda à experiência e percepção. Há 7 regiões no universo habitadas pelo homem. Os passos são símbolos do espírito, alma e corpo, homem, do círculo transformado em espírito, a alma do mundo e seu corpo, a terra. Os 3 passos se referem à descida do espírito na matéria, o logos caindo como um raio no espírito, depois na alma e, por fim, no corpo físico do homem, onde é vida. Olha só a importância de todo esse processo de transformação, justamente da consciência humana numa consciência superior, ligada ao eterno. Né? Isso é inevitável dentro de nós, e isso acontecerá inevitavelmente. É irreversível esse processo. A doutrina secreta nos vem das terceira e quarta raças raízes, e a herança vinda através dos ários primitivos, seus descendentes diretos. Veja bem, vou repetir, a doutrina secreta vem das terceira e quarta raças raízes, né? Terceira e quarta raças raízes, né? Justamente, nós já estudamos isso em parte, né? Lemúria e Atlântida, né? A doutrina secreta. É claro que a doutrina secreta não foi criada na Lemúria nem na quarta raça, a Atlântida. Ela foi projetada lá por seres de hierarquia divina, né? Foi projetada. Aliás, nós não fazemos e não criamos nada. Nós apenas somos veículos desses conhecimentos. Né? E esses conhecimentos foram projetados, conforme a HPB afirma, justamente na terceira e na quarta raça raiz. Por quê? Porque somente a partir da terceira raça raiz, a lemuriana, o homem, o ser humano, teve a possibilidade de entender esses fenômenos, porque foi colocado, foi ativado no ser humano a tríade superior. As raças anteriores, a primeira e a segunda raça, não tinha a tríade superior ativada. Somente em meados da raça lemuriana, a tríade superior foi ativada. E é claro, então, que a doutrina secreta só pode ser entendida
por aqueles que têm a tríade. E mesmo assim, quando tem a tríade relativamente desenvolvida. É isso? A doutrina secreta vai ser entendida por aqueles que têm a tríade perfeitamente desenvolvida. Mas quem ainda está no início ainda vai ter dificuldade de entender. Né? Em todas as nações, o círculo era sinal do desconhecido, espaço sem limites. A deidade incognoscível representa o tempo sem limites na eternidade. O círculo cabalístico dos Elohim revela por seu número e letras 13.514, ou anagramaticamente 31.415, o pi astronômico, o significado oculto dos dianos budas. O Sete era sagrado. O Forrat é o laço entre o incondicionado e o manifestado. É o amor. Eu vou repetir, olha, o Sete era sagrado. E Forrat é o laço entre o incondicionado e o manifestado. É o amor. Então, a doutrina secreta diz que o Forrat é a própria manifestação do amor, que une as coisas, né? Solidifica, condiciona tudo a fazer esse processo evolutivo universal rumo à casa do Pai. Ele une, Forrat, a alma do homem com o espírito puro. Os reflexos das sete luzes constituem as mônadas dos homens. O Atman, o espírito imortal e irradiador de cada criatura humana. O primeiro grupo de construtores se ocupa da criação e evolução dos sistemas planetários. Veja, o primeiro grupo de construtores desse cosmos objetivo se preocupa com a criação e evolução dos sistemas planetários. Tanto que justamente essa instância de dizer trata da cosmogênese. Justamente. O segundo grupo é o construtor da nossa cadeia planetária, exclusivamente. E o terceiro grupo é o construtor da nossa humanidade, e protótipo macrocósmico e microcósmico. Então, veja bem, esses grupos de hierarquias superiores que vão criando o universo, eles criam o nosso universo, criaram o nosso universo, depois criam as cadeias, os sistemas evolutivos, né? Criam os sistemas evolutivos, as cadeias, e depois, propriamente, criam justamente construir a nossa humanidade. Essa humanidade foi construída justamente com a descida da consciência divina na consciência humana. É isso? Por isso que o nosso mestre diz: a inteligência humana é o espírito de Deus no homem. Então, o homem não é originário do macaco. A ciência acadêmica imagina, é uma hipótese, né, que o homem é descendente geneticamente de seres ainda antropóides, mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós não somos descendentes de antropóides, nós somos descendentes da consciência divina, a humanidade. Então, por isso que o professor Henrique José de Souza afirma: a inteligência é o espírito de Deus no homem. Os espíritos planetários animam os astros e os planetas em geral. Os lípicas são os espíritos do universo. E os construtores são unicamente nossas próprias deidades planetárias. Na união com Cristo, a mônada volta ao seio do Logos. Olha, esse é o final. O final, justamente, desses comentários de Helena Petrovna Blavatsky. Ela encerra os comentários que nós estamos falando da quinta instância, a instância número 5, justamente com essa afirmação. Na união com o Cristo, a mônada volta ao seio do Logos. Então, nós podemos dizer, o que é a união do Cristo? É justamente o desenvolvimento pleno da tríade superior. É isso? Nós temos, então, na tríade superior, nós temos a mente superior, sintética, né? Nós temos Budi, nossa intuição, e temos Atman, que é o nosso Cristo interno. Quando nós desenvolvemos a tríade superior plenamente, nós fazemos a harmonia entre a tríade superior e o quaternário. Nos tornamos adeptos. Ou seja, nós fazemos a manifestação do Cristo cósmico em nós. O Cristo cósmico manifesta em nós. Isso, conforme a HPP, indica a volta da consciência ao Logos, à casa do Pai, como o nosso mestre Jesus, o Cristo, nos afirmava. Então, essa aí terminamos então essa parte a citação da quinta instância e as considerações da mestra Helena Petrovna Blavatsky, e eu passo então a palavra para o nosso irmão Carlos e para considerações de todos os nossos irmãos que estão nos seguindo.
Muito bom, professor. O senhor deu um panorama assim, muito interessante, né, da quinta instância de Zian. O professor, pegando esse gancho, pelo que a gente acompanhou nessa trajetória até agora, então a quinta raça, a raça ariana, ela vai conseguir atingir o mental abstrato. E fica para outras raças, a sexta atingir Budi e a quinta, a sexta atingir Budi e a sete Atman? Bom, é evidente, nós estamos no planeta Terra, né? Estamos desenvolvendo aqui a quinta raça ariana, isso, no quarto sistema evolutivo. Né? Agora, no quarto sistema evolutivo, nós temos ainda a formação ainda futura da sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe. Devemos dizer que a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe serão raças genuinamente terrestres. Nós não temos ainda uma raça genuinamente terrestre. Por quê? Porque a primeira e segunda raça vieram da Lua. A terceira também. A quarta também. É isso? Quer dizer, e não só da Lua. Nós vamos ter uma reunião do projeto de iniciação que nós vamos discutir exatamente essa transmigração planetária, né, das consciências em direção da Terra. Tudo começou em Mercúrio, depois passou para Vênus, planeta Vênus, depois passou para o planeta, para a Lua, depois veio para a Terra. Mas até aí não existia ainda a humanidade. A humanidade foi constituída a partir da terceira raça-mãe, meados da terceira raça-mãe, que foi justamente na Lemúria. Então, isso tudo nos indica que aí, a Lemúria, a terceira raça-mãe, quarta raça-mãe Atlante, desenvolveu plenamente o mental concreto, né? E agora a quinta raça-mãe, por ser a quinta, está desenvolvendo justamente o mental abstrato. Paralelamente, está desenvolvendo também Budi, que é a intuição. E automaticamente está abrindo caminho para o entendimento, para o desenvolvimento do nosso Cristo interno, o Atman. É isso? O nosso mestre indica, conforme aqui nós temos o nome do nosso grupo, né? Nosso canal Conexão 3005, o nosso mestre, Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza, ele dá esse ano, 3005, já no final do terceiro milênio, como um ponto muito específico da evolução da raça ariana. É o final da evolução? Não é o final da evolução, mas a raça ariana deverá atingir um estágio bastante diferenciado na sua evolução. É isso? Quer dizer, é claro que isso não está condicionado à humanidade. Vamos deixar bem claro. Não é a humanidade que vai conseguir isso. Não é a humanidade, é uma elite espiritual. A humanidade, como um todo, são 7 bilhões, não sei quantos milhões de habitantes, não vai conseguir isso. Então, muitos vão ter que sair da Terra e ir para outros globos para continuar essa evolução, né, dos seus estados evolutivos, recomeçar, né, repetir de ano. Né? É como se fosse assim, a gente fala na escola, vai repetir de ano, né? Repetir de ano. E aqueles que passarem de ano, que é justamente a elite espiritual, constituirão essa elite que vai estar lá presente no ano 3005. Mas não se encerra por aí. Esse elite vai continuar um trabalho, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, por mais 10 mil anos. Isso aí vai produzir uma sexta raça-mãe e uma sétima raça-mãe, que será justamente as duas raças genuinamente terrestres, aquelas que vêm do berço terrestre. Né? A quinta, a raça dourada, né? E a sétima raça-mãe, a raça alada. Né? Fala-se alada porque muita gente pensa que as pessoas vão ficar voando por aí, né? Vai ter asa, vai voar. Não é bem assim. O entendimento correto é que será uma raça que terá uma sutilização. Os seus corpos serão muito sutis, porque a nossa tendência é sutilizar os nossos corpos cada vez mais, em direção de uma existência do além a caixa, né? Então, realmente, esse é o panorama que nós temos, né? Sexta raça-mãe, sétima raça-mãe, e depois elevando a consciência humana para um estado de evolução cósmico. Né? Isso tudo nós temos que considerar também a existência do projeto
que nos eleva a uma quinta dimensão, né? Isso é um quinto sistema evolutivo. Né? Isso é um quinto sistema, depois é um sexto sistema evolutivo. O nosso mestre, já na eubiose, todos aqueles que vierem fazer parte da eubiose participarão desse processo que o nosso mestre indica. Justamente a ativação dessa quinta consciência em nós, da sexta consciência. Aí eu não posso falar isso aqui, porque faz parte de assunto da série interna, né? Mas todos estarão lá, né, aqui na eubiose, desenvolvendo a consciência para o quinto sistema evolutivo e para o sexto sistema evolutivo, ou seja, segundo trono e primeiro trono. Isso tudo o nosso mestre nos trouxe. Ele trouxe essa imensidão de conhecimentos para nós. Então, esse é o caminho para o qual a humanidade tem no seu horizonte. Muito bom, professor. E o senhor também no início falou sobre aquele que atinge o adeptado, né? Ele consegue um estágio de consciência muito alto. Como fica a contribuição desse ser aqui para nós aqui na humanidade? Normalmente, o que se tem, viu, Carlos? O que a gente tem nos comentários, nos ensinamentos dos nossos mestres, é que, via de regra, essas consciências, quando atingem esse estágio de um estado super-humano, eles não vão embora, não somem, eles ficam aqui justamente trabalhando junto aos seres humanos, através de um corpo chamado Nirmanakaya. Né? Existem 3 corpos específicos desses seres: o Dharmakaya, o Shambhogakaya e o Nirmanakaya. O corpo Nirmanakaya é justamente, tanto na eubiose tem o termo a glória Nirmanakaya. Quem é da eubiose sabe perfeitamente o que eu estou falando. A glória Nirmanakaya, ou seja, a glória daqueles que tiveram a chance, tiveram o mérito de sair da Terra, não vão embora, ficam junto aos seres humanos, utilizando o seu corpo, um corpo mais denso, Nirmanakaya, por isso é a glória Nirmanakaya, para ajudar os seus irmãos no processo de transpor esse limite do humano para o não humano, né? Para o super-humano, do humano, né? Para o super-humano. E tanto que o próprio Jesus falou, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. Essa é a explicação. É isso. Ele está entre nós, né? Yoshua Ben Pandira está entre nós, com seu corpo Nirmanakaya, é isso? Vinculando o Cristo cósmico, vinculando as consciências superiores, ele está entre nós. Buda está entre nós, e todos os grandes mestres estão entre nós. E isso aí caracteriza no nosso sistema terrestre o que se chama de a grande fraternidade branca. Isso. O rei Melquisedeque, que comanda todo o planeta Terra, o rei Melquisedeque, é isso? E a grande fraternidade branca. Então, nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados desses seres que trabalham para nós permanentemente para justamente que a humanidade atinja o seu futuro glorioso dentro do processo cósmico de evolução espiritual. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira ele pergunta o seguinte: os Shaktis têm alguma ligação com chakras e os Tattvas? Não, Shakti justamente tem. Shakti, justamente, dentro do processo de especificação dos diversos planos universais, isso aí eu não poderia descrever agora, porque eu teria que apresentar um esquema geral. Mas Shakti significa justamente a parte feminina. Tudo no universo tem uma parte feminina. Eu digo assim, a parte feminina é a força. É o Forrat que nós falamos, né? Forrat é uma energia universal que desce sobre a Terra e tem um lado, um potencial feminino, criativo. E Kundalini, ele vem do seio da Terra e tem um potencial de ação masculino. Mas quando se unem justamente no chakra umbilical, se harmonizam e faz o desenvolvimento de todos os chakras. Eles desenvolvem todos os chakras. Tanto que se diz que Kundalini, passando de chakra por chakra, na sua ascensão, ele vai desenvolvendo os chakras. Mas isso é uma ideia ainda pela metade, porque não é bem assim. Kundalini sobe e Forrat desce, e se harmonizam no chakra umbilical. Então, aí todos os chakras obtêm um desenvolvimento extraordinário. É por isso que, não, pela ciência iniciática,
não é admissível, não é aconselhado que a pessoa desenvolva um chakra. Isso é importante. Não é importante que a pessoa desenvolva um chakra. Ela tem que desenvolver os 7 chakras ao mesmo tempo. É necessário desenvolver os 7 chakras ao mesmo tempo, a fim de quê? De fazer a harmonização do que está em cima com o que está embaixo. Harmonizando os 7 chakras, que faz parte justamente desse processo evolutivo do ser humano, ele faz a união da tríade superior com o quaternário inferior e torna-se um adepto. Né? Então, os chakras têm alguma ligação com o chakra estático? Claro que tem. Claro que tem. Veja bem, qual é a ligação que tem com os chakras? Justamente essa que eu estou falando, né? Porque a descida de Forrati e a subida de Kundalini, perpassando esse caminho dos chakras, desde o chakra coronal até o chakra raiz, vai ativando os chakras, vai fazendo a harmonização dos chakras. Os chakras dos seres humanos, primitivamente, são chakras ainda bastante sem luz, não tem movimento. À medida que vão desenvolvendo, eles vão tomando uma luz, vão se organizando, né? E vão, evidentemente, assumindo um formato de ascensão espiritual específico. E nesse caminho está relacionado com o nosso irmão falou, os táttivas, que são 7 táttivas. O que são táttivas? São padrões de vibrações do universo. O nosso universo é centenário? É centenário. Então, cada um desses 7 componentes tem um tátiva vibrando. Tem um tátiva vibrando. Então, em cada chakra, nós temos um tátiva vibrando. Veja bem, em cada chakra, nós temos um tátiva vibrando. Assim como tudo no universo tem um tátiva vibrando, estabelecendo um padrão vibracional. Então, a nossa evolução é justamente exercitar a ação desses táttivas, né? Estimular a ação desses táttivas na nossa constituição interna, hiperfísica, fazer a harmonização de todos os chakras, né? Isso, aumentando a sua luminosidade, a sua velocidade, etc., tornando chakras condizentes com uma consciência superior, e, além disso tudo, fazendo a harmonização dos elementais que existem na nossa Constituição. Nós temos elementais, chamados elementais encadeados, que fazem parte da nossa Constituição interfísica. Então, nós temos que fazer o encadeamento disso aí. Então, fazendo tudo isso, fazendo a harmonização dos elementais, não é isso? Fazendo a harmonização dos chakras, dos táttivas, não é isso? Isso aí, evidentemente, faz também Shakti, a questão da parte feminina. Nós nos deslocamos, veja bem, a consciência humana se desloca para um estado em que a questão de sexo masculino e feminino torna-se o quê? Única. É isso? Então, o ser torna-se andrógeno. Então, de maneira geral, nós dizemos o seguinte: o Shakti é a força do universo, a força feminina. Tanto que nas historinhas para criança, nós sempre vemos uma fada rainha, né? Uma fada mãe, né? Com o seu báculo, né? E ela tem um poder extraordinário de magia, né? Representa a Shakti, o poder feminino. Então, o que movimenta realmente, o que dá movimento para o mundo é justamente a Shakti, né? Justamente esse poder feminino que desce sobre o planeta Terra. Né? Então, o assunto é bastante extenso, né? Mas a gente analisando parte por parte, a gente vai integrando e tendo uma visão geral sobre tudo e vendo como as coisas funcionam nesse processo de evolução. Muito, muito bom, professor. Continuando aqui, o Itamar Oliveira ele coloca: Prana é a representação do Sol ou Sátiva? Então, veja bem, prana é uma energia cósmica que vem do Sol. Né? Aliás, não só prana, Forrati, Kundalini. Prana, Forrati, Kundalini. Então, agora, nós temos no universo as gunas, que são sátiva, rajas, tamas, né? E são três sáttivas, né? A gente tem que fazer a harmonização desses três sáttivas, que são gunas, né? Então, eu diria assim, prana representa uma emanação energética vinda do Sol e que energiza, vivifica todo o nosso planeta, tanto as plantas como os animais, os minerais,
as nossos corpos, etc., né? Tanto que você vê bem, existe a prática de terapia através dos cristais, não é isso? Não é isso? Existe uma técnica de terapia com os cristais, mas esses cristais, segundo os entendidos, né, os especialistas, eles têm que ser revigorados com o tempo, expondo-se à luz do sol. Pronto. Por quê? Os cristais devem ser expostos à luz do sol para que eles obtenham a sua potencialidade para fazer o processo justamente de essa incumbência de tratamento de distúrbios da pessoa através da vibração emitida pelos cristais. Então, tudo isso faz parte de um panorama extenso. O assunto é muito extenso, mas não perde o fio da meada, né? O assunto tem um núcleo central. Isso que é importante. Existe uma extensão muito grande de conhecimentos, mas se a gente analisar todos esses conhecimentos que a gente aborda, a gente vê que tem um ponto central de convergência. Um ponto central de convergência que dá consistência a esse estudo todo. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira, ele continua, ele faz uma outra pergunta. Chakra do coração é o equilíbrio? O chakra, justamente, o chakra cardíaco é o ponto de equilíbrio no ser humano. Tanto que nós falamos já em encontro anterior que o chakra cardíaco ele tem a cor amarela. Isso. Mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que quando um ser se torna adepto, o chakra cardíaco adquire a coloração verde cana. Ele tem 12 pétalas, mas quando ele torna-se adepto, ele forma-se 14 pétalas, mais 2 pétalas. Então, geralmente, o chakra cardíaco é um ponto de união. Você tem o chakra cardíaco, tem mais 3 chakras em cima, 3 embaixo. Ele faz a união. Quando é feita essa união, no adepto, né? No adepto, então ele faz a união dessa sua parte superior com a parte inferior, a tríade superior, com o cenário, e torna-se um adepto. Né? Isso nós já falamos. Né? Então, o chakra, o ponto de observação fundamental é justamente o chakra cardíaco, está ali. Aliás, devo dizer que quem está na eubiose vai ter um grau específico que trata desse assunto. Olha só o que eu estou falando. Quem entrar na eubiose vai ter um grau específico que vai tratar justamente desse assunto, do desenvolvimento do chakra cardíaco, das pétalas, tudo direitinho, né? O significado disso, das nidanas, das escanas. Então, aí mais um convite para que venham para a Sociedade Brasileira de Eubiose, e é um conhecimento extraordinário que é colocado à disposição da humanidade. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: a Shakti é o aspecto feminino desde o homem aos deuses. Jesus e Maria, Henrique e Helena, por exemplo. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo de uma maneira simbólica, né, um assunto, e provoca curiosidade nas pessoas. Né? Quando eu digo assim, que quem manda no mundo é a mulher, eu falo assim, brincando, né? Mas é uma brincadeira que tem um fundo iniciático. Eu digo assim, eu sempre brinco quando eu entro nesse assunto, eu digo assim, quem manda no mundo é a mulher. Mas vamos entender bem o que eu quero dizer. Né? O que manda nesse processo evolutivo é justamente Forrati, a parte feminina. Né? E se nós analisarmos a história, nós vamos ver que tudo que aconteceu no mundo tem um lado feminino agindo. Isso é indiscutível, não há como contestar isso. Começando com o Jardim do Éden. Quem resolveu o Jardim do Éden foi justamente uma mulher, na verdade. Adão estava dormindo lá, quietando no seu canto, lá dormindo, né? E Eva foi justamente a divindade focou na Eva, não é isso? O próprio Deus falou com ela, depois veio diz que é o Satanás, mas não é, Lúcifer, falou com ela, e ela mesmo foi lá, pegou fruto do conhecimento e comeu fruto e deu para o Adão, né? Tanto que foram expulsos do paraíso, que tem um significado também, né? O paraíso na verdade, o paraíso é um útero
da humanidade, onde é útero onde nasceu a humanidade. E da mesma forma que um ser humano, quando nasce, ele é expulso do útero da mãe, não é assim que acontece? Chega um momento em que o ser humano, o bebezinho, ele é expulso, através de leis naturais, orgânicas, não é isso? Biológicas, ele é expulso do ventre da mãe para continuar sua vida solo, né? Na humanidade, né? Nasce com uma criancinha. E assim também foi a humanidade, nasceu ali. Nasceram no ventre cósmico, que é justamente o útero, que era o jardim do Éden, e, num determinado, foram expulsos. Tanto que Jesus falou, Jesus não, Deus, né? Deus falou o seguinte: comereis o pão com o suor do teu rosto. Então, vocês não vão receber mais nada de graça. Vão ter que trabalhar para, justamente, receber a sua própria comida. É isso? Estão emancipados. Estão emancipados. É isso? Tanto que a criança, quando nasce, o primeiro reflexo que o médico necessita é ela chorar. Ela sai daquele agasalho, a criança está ali, recebe tudo. Ela está no útero, ela recebe tudo. Recebe o sangue da mãe, recebe os anticorpos da mãe, recebe os alimentos da mãe. Tudo está ali, está quentinho, tudo direitinho, né? Na bolsa. Né? De repente, ele se vê solto, sozinho. Vai ter que resolver as coisas sozinho. Né? Ele chora. Né? É o choro. Né? Então, assim, então, é a mesma forma. Então, isso que eu digo, a mulher sempre tem um papel importante na história da humanidade. Agora, deixa eu bem explicar isso. A Eva no Jardim do Paraíso. Depois veio justamente a Guerra de Troia. Helena de Troia é o ponto básico da Guerra de Troia. Foi lá. Fundação de Roma, o rapto das Sabinas. Fundação foi fundamental para a evolução de Roma. Tá? Eu não vou explicar essa história aí, é uma história muito. Tem muitas considerações a fazer. O rapto das Sabinas, né, no mundo romano. Né? Depois nós temos aí, na Revolução Francesa, Saint-Germain começou a fazer contato com a família imperial. Ele foi falar com quem? Ele foi falar com Luís XVI? Não, ele foi falar com Maria Antonieta. Por quê? É uma pergunta, que a história não fala isso. A história não entra nesse detalhe. A história acadêmica não entra nesse mérito. Por quê? Bom, a história acadêmica nem fala de Saint-Germain, né? Saint-Germain é historinha para criança. Então, a história oficial nem entra nesse ponto. Mas, na história transcendental, nós vimos que o Saint-Germain entra em contato com Maria Antonieta. Ele pede para Maria Antonieta para falar com Luís XVI. Olha essa história. Ele entra em contato com Maria Antonieta para falar, para que ele o leve para falar com Luís XVI. A parte feminina aí. Aqui no Brasil, a independência do Brasil foi feita por Dom Pedro I? Não foi feita por Dom Pedro I. Quem assinou a independência do Brasil foi a princesa Leopoldina. Isso? No dia 2 de setembro de 1822. Isso faz parte da história. Por isso que o nosso mestre diz, a história precisa ser reescrita. Numa segunda-feira, eu vi no calendário, 1822, 2 de setembro, foi uma segunda-feira. Ela reuniu todo o pessoal lá dos ministros, que estavam presentes, José Bonifácio, ministro das Relações Exteriores, e assinou a independência do Brasil. E mandou um recado para Dom Pedro, para Dom Pedro I ou não, para o príncipe Pedro. Não era Dom Pedro I ainda. Para o príncipe Pedro, que estava aqui, pegou ele aqui justamente no Ipiranga, né? Aqui às margens do Ipiranga. Né? Aí o príncipe regente, o que fez? Pedro bateu o martelo, confirmou aquilo que ela tinha feito. Então a gente vê que sempre tem algo, o lado feminino influenciando essa coisa. Entre os judeus também, eu pesquisei num site judaico, né, que diz uma coisa muito importante. O judaísmo é uma linha patronal, né? É o pai que dirige, né? Mas a descendência é sempre pela linhagem feminina. Né? Ou seja, judeu é filho de judia. Olha só, isso está aí num site que eu vi de uma publicação judaica. Judeu é filho de judia.
Filho de judeu não é judeu, ele tem que se converter. Veja bem, filho de judeu não é automaticamente judeu, ele tem que se converter. Aí, então, eu comecei a pesquisar o site, por quê? Por que acontece isso, né? Então, no site está explicando que, pela tradição já do Antigo Testamento, né, judeu é filho de ventre judeu. Olha só, essa é a explicação. Judeu é filho de ventre judeu. Isso se reflete na própria história do cristianismo. Bendito o fruto do vosso ventre. Se reflete, essa visão judaica se reflete na própria história do Cristo e de Maria, né? Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Então, você vê que isso e outras coisas, a gente for ver, aí tem aí muitas mulheres. Agora, tem um detalhe que eu quero especificar antes de terminar esse assunto. Eu digo assim, é a mulher que manda no mundo, mas vamos entender bem, é a energia do segundo trono, da Mãe Divina. Então, veja bem, quando uma pessoa reencarna na forma de mulher, ela tem uma atividade muito intensa ligada com o segundo trono. Vamos deixar bem claro? Veja bem, quando alguém reencarna como mulher, ela tem uma ligação muito grande com o segundo trono. É uma representante do segundo trono na Terra. Vou repetir novamente. Uma mulher é representante do segundo trono, da Mãe Divina na Terra. Isso que é importante. Então, não é questão de ser mulher. É quando alguém reencarna na forma de mulher, ela torna-se representante, veículo da Mãe Divina. Então, é uma coisa muito importante. É por esse motivo que nós investigamos no campo da psicologia, no campo do humanismo, né, que a ligação entre o homem, o filho e a mãe é uma coisa extraordinária. Né? O filho tem uma ligação com o pai muito grande, mas a ligação com a mãe é uma coisa cósmica, é uma coisa que permanece a vida inteira. A vida inteira. Existem relatos na literatura, isso é muito comum. Sabe-se que a mãe sente quando o filho está em dificuldades. A mãe sente quando o filho está em dificuldades, ou quando está em alegria. A mãe é uma ligação permanente para a vida inteira, a mãe e filho. Porque a mãe divina que está se manifestando através daquela mulher que teve aquele filho. Né? E tem relatos incríveis de guerras. Agora nós temos uma guerra aí terrível em curso, né? Na Ucrânia, etc. Né? E é um relato das guerras que diz o seguinte: muitos livros dizem que quando os soldados morrem, estão morrendo na guerra, sabe o que eles falam? Chamam pela mãe, pela mãe. É claro que isso está embutido no simbolismo, eles chamam pela mãe, mas pela Mãe Divina. Por isso que ser mulher é uma coisa extraordinária. Vivenciar a experiência de mulher feminina é algo extraordinário no conjunto humano. E todos nós estamos submetidos a isso. Né? Eu sou homem agora, mas a lei pode dizer, agora, após a reencarnação, você vai ser mulher, depois vai ser homem. Ou então eu já fui mulher em outras vidas. Né? Então, não é questão de ser mulher, é questão de ser veículo do segundo trono na face da Terra. Isso que eu queria dizer. Né? Então, todo esse processo baseia-se nessa influência de Fohat, justamente da Shakti, sobre o panorama evolutivo humano. Muito interessante, professor. Eu estou falando da mãe, né? Maria acompanhou a trajetória de Jesus até a crucificação, até o último momento. Até a crucificação. Ela sentiu. Maria sentiu todas as dores de Jesus. Foi uma coisa... As pessoas falam muito das dores de Jesus, mas a dor de Maria foi uma coisa... Nem pode imaginar o que seja. Uma dor cósmica, uma dor ligada ao mundo cósmico. E essa relação de amor e mãe, de mãe para filho, né, devia seguir, marcar um exemplo, né, que impulsionasse a civilização na Terra, né, professor? Estamos agora no Dia das Mães, né, proximamente, né? Isso, isso. Ame as suas mães, cuide bem dela, dê presentes, porque mãe é mãe. Mãe é mãe. É insubstituível. A Maria Inês Fernandes pergunta o seguinte: a mulher é quem dá a hierarquia aos filhos? Justamente pelo mundo
pelo mundo judeu é isso, conforme informações que eu tive, é ela que dá a hierarquia não, dá a condição de ser judeu ou não. Isso aí faz parte do mundo judeu. E, inclusive, isso é muito. Apesar do judaísmo ser patriarcal, muitos amigos meus dizem que quem manda a família é a mãe. A mãe tem aliás, a própria. Na história do judaísmo, nós temos a mulher agindo muito. De uma forma muito importante, né? Quer dizer, a mulher que dá hierarquia ao filho. Eu vou citar mais um caso de Moisés, né? Olha, o caso de Moisés, a ação da mulher, né? Moisés foi jogado nas águas, né? No cestinho, né? E onde que foi bater Moisés? Por ordem do faraó. O faraó disse que todos os meninos tinham que ser jogados no rio Nilo para morrer afogados. Todos, as meninas não, os meninos. Então a mãe de Moisés colocou ele no cestinho, e esse cestinho então foi boiando, e entrou aonde? No lugar onde a filha do faraó estava se banhando. É isso. E o que aconteceu? A filha do faraó adotou Moisés como seu filho. Olha só que importante, uma mulher. Ela desrespeitou a própria orientação do pai. Na Bíblia ela diz, esse menino ele é israelita. Isso. Mas aí ela disse assim, a irmã de Moisés tinha seguido ele até o lugar onde a princesa tinha encontrado o menino. Aí a mãe, a irmã do Moisés apareceu. Então a princesa falou para a irmã do Moisés, olha, chame uma mulher judia, israelita, para cuidar desse menino que eu pago tudo, eu sustento. E assim foi feito. O que a irmã fez? Foi e chamou a mãe de Moisés. Quem cuidou de Moisés foi a própria mãe, amando da princesa, filha do faraó. Veja bem, essa princesa, filha do faraó, uma mulher, determinou a existência de faraó, ele não morreu, ele fundou tudo aquilo que tinha fundado, escreveu o Pentateuco, originou toda a tradição judaica e depois originou também o processo de nascimento de Jesus o Cristo, possibilitou. Então, aquela mulher que deu origem a todo esse processo, veja a força feminina. A força feminina, Moisés ia morrer, mas justamente a força feminina veio, impediu a morte de Moisés e deu sucessão para a história universal, que depois culminou com o nascimento de nosso Senhor Jesus o Cristo. Veja a importância de tudo isso. Né? A mulher que dá hierarquia aos filhos, sim, é claro que a hierarquia é dada pelo homem e pela mulher, geneticamente. Né? Geneticamente, né? Não é bem ela que dá a hierarquia dos filhos. Aliás, quem dá a hierarquia do ser humano não é nem o homem nem a mulher, são os arquétipos. Né? A genética é arquetipal, isso é importante. Viu? A genética não vem do gene humano, do gene materno, paterno. Não. A genética evolui através de arquétipos que vão nascer. Então, o nosso mestre afirma isso. O nosso mestre afirma bem isso, que a função dos manus, que são os condutores de povos, é nascer na terra, conduzir povos e deixar descendência. Porque deixando descendência, eles deixam os arquétipos que foram trazidos por eles do mundo arquetipal. Então, o arquétipo, assim que funciona o processo de evolução genética da humanidade. Diferentemente daquilo que aquele que gerou a origem das espécies, né? Como é que é o nome dele? Darwin. Charles Darwin, né? Ele dizia que a genética se dava por entrechoques entre os seres, né? E que sobreviviam não o mais forte, mas o mais adaptável. Isso é uma lei que ele deixou, e está certo. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável, aquele que se adapta melhor às transformações, aos embates, à luta que ocorre no seu meio. Né? Mas, no meu ponto de vista, isso não está em nenhuma revelação, né? Eu não li na ensinada, isso é algo que desceu na minha cabeça. No meu ponto de vista, Charles Darwin deve reencarnar no terceiro milênio para continuar esse seu processo na questão da hereditariedade do gene, mas aí dando um foco justamente na vinda dos arquétipos para a definição da genética humana. E que é isso que acontece.
Muito bom, professor. O Júlio Teixeira faz um comentário interessante. Feliz é o homem que assistiu ao nascimento de uma valquíria, a mulher que se fez estrela. Exato, exatamente. O nosso irmão Júlio lembrou bem, isso mesmo. Exatamente, exatamente. Aí tem a nossa literatura tem muita referência nas mulheres, ao papel das mulheres. Se a gente analisar bem, a gente vê. Quer dizer, a gente, quando analisa, não é o papel da mulher em si, né? Eu quero dizer, não é feminismo, isso não se chama feminismo, é feminismo, né? Quando eu digo assim, a mulher manda no mundo, não é questão de feminismo, tem nada a ver com isso. Feminismo é ideologia, isso é bobagem, isso não existe. A importância da mulher como instrumento da consciência do segundo trono, né? Isso é muito importante. E tem muitas obras que tratam desse assunto de maneira bastante evidente e que nos ilumina bastante o nosso entendimento. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira ele pergunta: o que é Kriya Shakti? Kriya Shakti é um dos a Kriya Shakti é um dos processos de manifestação da Shakti, né? Existem muitas manifestações da Shakti. Kriya Shakti é um dos modos de manifestação da Shakti. Então, nós temos sete espécies. Eu não vou entrar nesse assunto porque não está enquadrado aqui dentro do nosso tema de hoje. Né? Mas eu vou dizer, Kriya Shakti é uma forma de manifestação da Shakti. Existem 7 tipos de manifestação. Né? São 7 tipos de Shaktis, cada um fazendo um tipo de criação no universo. Kriya Shakti é um desses caminhos. Como foi falado sobre o Egito, o Itamar Oliveira pergunta: José do Egito era um avatara? Seus irmãos não o reconheceram? Olha, eu devo dizer, agora falando o ensinamento do nosso mestre professor Henrique José de Souza, agora o professor que fala. O nosso mestre fala que. José do Egito, eu ia falar sobre Moisés. José do Egito foi, evidentemente, um ser de hierarquia, claro, evidentemente. Senão ele não teria feito o que fez. Ele foi um ser de hierarquia. E teve uma importância muito grande na história, não só da raça hebraica, mas também da humanidade, né? Porque ele determinou justamente a introdução dos hebreus no Egito e depois o surgimento de Moisés. Então, foi toda uma história bastante interessante. Agora, José do Egito era um avatara? Com certeza ele foi veículo avatárico, com certeza, claro. Um ser de hierarquia ele era. Ser de hierarquia ele era, tanto que ele sonhava, ele tinha sonhos. Né? Foi os seus sonhos que deram a ele a predominância no mundo egípcio, né? Porque inicialmente, ele esclareceu um sonho do faraó, né? Aquele sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? O faraó queria saber o significado desse sonho e o José do Egito justamente explicou o que era para o faraó, que seriam 7 anos de bonança e 7 anos de necessidades que o Egito passaria. Então, o que o Egito fez por determinação, a ideia de José? Foi plantado, foi armazenado em silos, né? Grande quantidade de milho, de trigo, etc., de suprimentos, para justamente alimentar o povo na época de dificuldade. E o sucesso foi tanto dessa providência que o faraó nomeou José como seu ministro, né? O maior ministro que ele tinha, o ministro acima de todos. Todos tinham que prestar obediência a José do Egito, que não era egípcio, era justamente um hebreu, né, que foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo por uma caravana que ia para o Egito e foi vendido como escravo. Né? De escravo ele passou a ser ministro. Não é qualquer um, não é qualquer um. Né? Quer dizer, o ser humano não tem condição de realizar um trabalho desse. Claro, ele era um veículo, um ser de hierarquia. Muito bom, professor. A Maria Tereza Ruiz de Oliveira, ela
Comenta. Como é maravilhosa a forma que a lei trabalha, né, professor? Exatamente, como o nosso mestre sempre deixa bem claro, né? A lei é justa e perfeita. Ele diz: nada acontece por acaso. Está tudo direitinho escrito, nada acontece por acaso. Então, muitas coisas que a gente diz assim, não sei por que aconteceu isso, está errado, etc. Né? Então, nada acontece por acaso. A esposa do nosso mestre, a dona Helena Jefferson de Souza, né? Esposa do nosso querido mestre, nossa querida mestra também, a dona Helena, uma vez ela fez uma declaração importantíssima para nós, né? E, exemplificando esse fato. Né? Então ela disse o seguinte, exemplificou da seguinte forma: quando nós olhamos de baixo para cima, a gente vê que está tudo errado, mas se olharmos de cima para baixo, está tudo certo. Veja bem. Ou seja, quando nós olhamos de baixo para cima, a gente olha com olhos humanos. Então a gente vê que as coisas estão erradas. Mas quando a gente vê de cima para baixo, a gente vê com olhos da lei universal justa e perfeita. Está tudo certo. Está tudo certo. Tudo acontece no seu devido tempo, no seu devido instante, da sua devida forma. A lei é infalível, é justa e perfeita. E mesmo aquilo que nós consideramos barbaridades, coisas terríveis, é necessário que aconteça a questão da polaridade, né? O bem e o mal. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é bem e mal. O nosso mestre, antes da sua partida para o mundo em que ele está vivendo hoje, né? Ele não morreu, ele apenas fez uma transição, ele está vivendo no mundo celestial hoje, né? E no seu mundo celeste. Então ele disse, num dos seus últimos momentos de vida terrena, ele disse: eu gostaria, mais ou menos isso, eu gostaria que os discípulos entendessem a lei da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, não é bem nem mal, é o necessário. Eu adoto esse ponto. Quando eu vejo duas coisas, bem e mal, acontecendo, eu digo, é o necessário. Tanto que no tal a gente vê, né? É um círculo dividido em dois, forma de S, né? E o lado escuro tem um círculo branco e o lado branco tem um círculo preto. Ou seja, nós podemos, se nós classificarmos um dos lados de bem e outro de mal, a gente vê que no bem tem a raiz do mal e no mal tem a raiz do bem. É a polaridade. Então, entender a polaridade é difícil para o ser humano, mas não é impossível. E quando se entende a polaridade, a gente dá um salto enorme no nosso caminho evolutivo. Muito bom, professor. Professor, falando um pouco ainda sobre Fohat, né? Porque na quinta instância de Dzian, a Helena Blavatsky fala sobre essa energia. A humanidade, vai chegar um tempo que a humanidade vai saber trabalhar melhor essa energia que vem do alto, né, Fohat? A gente vai ter que desenvolver o nosso coração puro de amor para poder captar melhor tudo isso e trabalhar melhor em prol da humanidade? Claro, claro. Nós estamos, o nosso futuro é justamente dominarmos os nossos corpos hiperfísicos, que nós não dominamos ainda, né? Nós não dominamos ainda, né? Como seres humanos. E o trabalho é justamente dominar, harmonizar os nossos corpos hiperfísicos, né? E nos tornarmos, evidentemente, perfeitos dentro do nível compatível com o adeptado. Né? Então, o nosso próprio mestre fala, né? Isso é ensinamento do mestre. Né? Ele diz: quem domina a si mesmo, domina a natureza. Veja bem, ele fala: quem domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. Isso é uma coisa importante. Então, como é que a grande parte da humanidade tem esse anseio da dominação, né? Quer dominar. Aí surgem as guerras, né? Eu quero dominar isso, vou tomar, vou invadir, a gente está vendo isso que está acontecendo. Vou invadir, vou matar, vou bombardear, porque eu tenho a força. Isso é tudo maia, é maia, é maia. Isso aí só gera karma, sofrimento, não leva, realmente não resolve coisa alguma. O que resolve mesmo é justamente o combate à ignorância. Combater a ignorância é justamente vencer a si mesmo. Combater a ignorância é vencer a si mesmo. E quem vence a si mesmo, o que acontece? As leis da natureza tornam-se dóceis a ele. É isso.
Não é à toa que Jesus amainava as tempestades. Né? Um ser superior ele tem ação sobre a natureza. Ele consegue. Ele tem ação sobre os elementais, sobre a natureza. Né? Isso é uma coisa muito. Né? Dizem, né? A história diz que Francisco de Assis punha a mão no fogo e não queimava a mão, porque ele dominava os elementais que determinam a ação corrosiva do fogo. Né? Então, isso é muito importante. Quem domina a si mesmo, domina as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. Assim falou nosso mestre, nosso querido professor Henrique José de Souza. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira lembra bem, né? O Yin está no Yang e o Yang está no Yin. Exatamente, né? Exatamente. Essa é a questão. Né? Então, e existe luz porque existe escuridão, né, professor? Exatamente. O Yang, o masculino e o feminino. Né? Justamente o masculino e o feminino. Né? Quando eu digo assim que a mulher manda no mundo, né, eu digo assim, não, aquele que tem uma veste feminina, ele serve de veículo para o segundo trono com bastante intensidade. Mas há necessário que aqueles que estão exercendo uma parte masculina colaborem nesse sentido. Né? Colaborem nesse sentido. Aliás, o povo intuitivamente, o povo diz, né, que atrás de cada grande homem existe uma grande mulher. Né? E é verdade. Né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Né? A mulher sempre vai, né, intuitivamente, vai ali, papapá. Né? Aliás, o próprio Einstein existe uma história, né, dentro da ciência acadêmica, né, que o trabalho de Einstein teve uma base fundamentada muito forte na sua esposa, que é justamente uma ucraniana, se não me engano, uma ucraniana, uma matemática ucraniana, se não me engano, é ucraniana, exatamente, que deu a base matemática deu um auxílio muito grande para o Einstein. É claro que foi a sua contraparte nesse trabalho, né? Ele teve a parte feminina dando apoio nesse trabalho maravilhoso que ele fez, né? Na ciência acadêmica e universal. Muito bom. E a Beth Oliveira coloca: sublimados conhecimentos a nos despertar em aprendizados grandiosos. Isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai estudando, e o panorama vai se ampliando na nossa frente. À medida que a gente vai estudando, o panorama vai se ampliando, as coisas vão se esclarecendo. Coisas obscuras que a gente não entendia direito vão se esclarecendo. A gente vai entendendo o porquê das coisas. Isso que é importante na iniciação. A iniciação, esse projeto de iniciação, que nos conduz inevitavelmente ao adeptado, vai nos explicando como as coisas funcionam. Então, vai dando uma grande. A nossa consciência vai entrando em paz. Vai ficando uma paz muito grande, vendo que o que manda é justamente a lei universal justa e perfeita. E tudo está certo. Muito bom, professor. O Itamar coloca o seguinte: devemos expandir o amor do coração e a mente? Exatamente, claro. Isso é fundamental no universo. Dito pelo nosso querido mestre, Jesus, o Cristo, né? O amor universal, amai o amor e o perdão. Sem isso, basicamente, sem amor e perdão, não há chance de sucesso em coisa alguma. É bobagem, bobagem. Sem amor e perdão, não há chance de qualquer sucesso na evolução humana, em qualquer campo de atividade. Não há coisa. Então, a base, e o nosso mestre fala isso, a base do desenvolvimento do ser humano, do seu sucesso, do seu esplendor evolutivo é o amor e o perdão. Muito bom, professor. Bom, chegou a hora de eu passar um recadinho para vocês da nossa próxima roda de conversa, tá? Que vai ser nessa próxima terça-feira, tá? Então, a nossa próxima roda de conversa será na terça-feira, dia 3 de maio de 2022, sempre no mesmo horário, às 20h40. E o tema será: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Quem disse isso foi José Saramago.
um escritor de língua portuguesa, né? Na iminência do Dia da Língua Portuguesa, contaremos com uma live em homenagem ao último escritor luso com Nobel, José Saramago. E os convidados serão grupos da Europa e do Brasil. Então, Vera Vieira, de Portugal, e José Serrão, também de Sintra, Portugal, José Vitzes Neto e Fernando Mesquita, aqui de São Paulo. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, prestigie mais essa roda de conversa, né, que será na nossa terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, agora, dia 3 de maio. Então, o recado está dado. E eu queria agradecer também a participação de todos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu quero dar um abraço para a Maria Dália, que está aí presente. Um grande abraço. Isso, a Maria Dália de Natal, professor. De Natal, um grande abraço. Minha aluna do Manu. O Guazelli não está presente hoje, né? Não, o Guazelli, ele pelo menos não fez nenhuma pergunta até agora. Então, eu quero apenas dar uma informação aqui para todos. Depois, quando o Guazelli estiver presente, eu quero dizer o seguinte: o Guazelli me sugere falar sobre sinarquia, né? Ele está sempre querendo que eu fale sobre sinarquia, né? Então, mas não chegou o momento ainda. Nós estamos preparando ainda o momento de falar de sinarquia. E não vai ser uma apresentação só. O assunto é tão vasto que eu acho que sinarquia vai ter 4, 5, 6 capítulos. Né? Que é um assunto muito vasto. Né? Mas eu quero dizer o seguinte: quem quiser ouvir sobre sinarquia, proferida por mim, pode ir no YouTube e procurar lá no meu canal. Então, é muito simples. É só ir lá no YouTube e colocar assim, Walter Teixeira de Andrade. Vai encontrar 3 canais. Tem 166 vídeos. 166 vídeos sobre mais variados assuntos. Inclusive, vários vídeos sobre sinarquia. Então, está lá à disposição de quem quiser assistir uma palestra, ou aula, ou entrevista sobre sinarquia, está lá disponível. Muito bom, professor. Então, é só entrar no YouTube, né? No YouTube. No YouTube. E colocar Walter Teixeira de Andrade. Foi tudo junto. Walter Teixeira de Andrade. Né? Aí vai aparecer o quê? As indicações dos 3 canais. Né? Esses 3 canais. Eu coloquei no Facebook, há 2 ou 3 dias atrás, os 3 links. Né? Coloquei os 3 links lá. Quem tiver acesso ao meu Facebook também pode ver os 3 links lá que trata justamente sobre sinarquia. Não, sinarquia não. Os 3 links que tem as 166 palestras. Isso. A Maria Dália está ali, vídeos incríveis. A Dália já entrou, viu, professor? Ela já entrou, a Dália é fantástica. A Maria Dália é maravilhosa. Dália, um abraço aí abraço, Dália. Do pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos. Obrigado pelo encontro e por tornar o encontro mais grandioso, né, professor? E desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana e um bom domingo e até o próximo encontro. Eu também. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos. Até terça-feira, até sábado e fique com Deus. Muito obrigado.